Magnifiquemos ao Senhor, Demos glória ao nosso Salvador. Magnificar o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificar o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. amém, amém, amém. Glória a Deus. 2 de Coríntios 9:6, vamos abrir. Vamos falar sobre a área financeira. Vamos ver o que é que Deus diz. Paulo escreve à igreja de Coríntios e exorta-os a semear, exorta-os a mostrar o que é que a palavra de Deus diz e o que é que veio ao coração dele pelo Espírito Santo de Deus. E agora em 2 Coríntios 9:6 diz: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância se fará. Cada um contribua o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tende sempre em toda a suficiência, abundeis em toda a obra, boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permaneceu para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais em toda a beneficência, a qual se faz por nós ceder de graças a Deus. Glória a Deus, aqui no versículo 10 diz: aquele que dá semente ao que semeia. Eu cada vez que leio este versículo lembro-me sempre o que é que me aconteceu uma vez, Deus me perguntar se eu tinha gostado de um objeto que Ele me tinha dado, e eu disse que estava a pagá-lo a prestações, não percebi como é que Deus me tinha dado, e Deus me mandou olhar para dentro da minha carteira, para olhar para o dinheiro, e depois perguntou-me: esse dinheiro que tu tens, quem é que tu deu? Nós às vezes, por causa de andarmos neste mundo, justificamos muitas coisas como sendo deste mundo. O ordenado que temos vem deste lugar, daquele lugar, vem do trabalho que nós fazemos, vem disto. Quem é que lhe deu o primeiro trabalho? Sim. Se você continua o seu trabalho, deve-o a quem? A Deus? Quando você entende isto, você compreende que a sua dependência é de Deus. As bênçãos que você tem na sua vida é de Deus. Então, sendo assim, a quem você deve mais? A Deus. Pois Ele que deu a semente ao que semeia. Quem semeia, você sabe que quem semeia tem na mão a possibilidade de semear muito ou semear pouco? Deus colocou a semente na mão dele, mas é ele que decide. Pode semear muito num lugar, menos noutro, mais noutro. Ele pode fazer o que quiser. Pode nem sequer semear. Está na mão do agricultor. Ou está na sua mão a decisão de semear ou não semear, de dar ou não dar. Mas Deus já colocou a semente na sua mão para que você possa fazer o que quer. Não se esquecendo o que é que a palavra de Deus diz no versículo 6: o que semeia pouco, pouco também se fará, o que semeia muito, semeará em abundância. Quero que você entenda
que quando nós fazemos alguma coisa com Deus, estamos a fazer tudo para Deus. Até quando você vive para Deus. Porque se vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém. Vamos orar, vamos dizer obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada temos falta e vamos ter falta, porque confiamos em ti. Sabemos que tu supres todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Podemos sentar-se, a favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. João 3,16. Eu quero-vos falar sobre a autoridade, mas eu quero que vocês compreendam qual o objetivo da autoridade e porquê da autoridade. Primeiro eu quero que vocês compreendam o planeta onde nós estamos. E nós vamos abrir João 3,16 para compreender quem é Deus para nós. João 3,16. Em João 3,16 nós vamos ver quem é Deus para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira parte do versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não existe maior amor que este. O próprio Jesus disse: não existe maior amor que este de alguém que dá a vida pelos seus amigos. Você entende? Nós podemos pensar, mas Jesus era Deus. Mas nós vemos por descrição bíblica que o sofrimento dele foi real, bastante real. Portanto, assim que ele próprio dizia: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Portanto, o sofrimento de Jesus foi real. Ele pagou um preço, alto preço por nós. E o que eu quero que fique na sua memória, na sua mente, é que Deus amou o mundo de tal maneira. E convém você não esquecer disto. Nunca. Nunca. Em todas as circunstâncias, em tudo o que você passar na vida, em tudo o que estiver a passar de bom ou de mal, você nunca pode esquecer isto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, mas o que é que isto tem a ver com a autoridade? Tudo, tem tudo a ver. Para você perceber, muitas das vezes o que lhe acontece a si não é culpa de Deus. Assim como Deus existe, o diabo existe. E a influência do diabo é bem visível. Eu creio que já lhe aconteceu assim, já aconteceu a todos. Você estava de bom humor, de repente ficou de mau humor. De repente, mesmo quase instantaneamente, sem saber porquê. Começou a ficar chateado com situações. O que é isso? Porquê que isso acontece? Tem a ver com a pessoa. Não, não. Tem a ver com influências que acontecem na pessoa. Você está a entender?
O diabo tem uma influência sobre o mundo. E cabe a nós, com a autoridade dada por Deus, vencer este mundo. É isso que eu vos quero explicar, mas nós temos que entender e ver o que é que o diabo tem feito para com os homens e para com as mulheres de Deus e para aqueles, mesmo para aqueles que não têm Deus, como nós éramos de antes. Vamos abrir em Efésios 2, 1. Efésios 2, 1. Onde é que fica Efésios? Na Bíblia. Efésios 2, 1 está no Novo Testamento. Efésios 2, 1. Você já reparou que tudo o que nos acontece, Deus preparou para a nossa bênção? Você está a pensar, começa a pensar, então, mas e as coisas mal que estão a acontecer? Ouça, as coisas de mal e de bom que foram acontecendo na vida de cada pessoa moldou o que essa pessoa é. Mas as coisas de mal não têm que o transformar numa má pessoa. Tem que a pessoa perceber que isso era mal e mudar para o que é bom. Você entende? Veja o que está aqui escrito. E vos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados. Efésios 2:1. Versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo toda a gente andava, como toda a gente andava. Segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Segundo o príncipe das potestades do ar, mas quem é ele? O diabo. Você diz assim, não, mas eu não andava a ser influenciado pelo diabo. Não? Não. Você sabe que a Bíblia diz, quando lhe fazerem mal, para você retribuir com o bem? Então, naquela altura, quando você não tinha Cristo, quando lhe faziam mal, o que é que você fazia? O mal estava a ser influenciado por quem? Por Deus? Certeza absoluta que não. Veja no versículo 3. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Você sabe qual é a influência que o diabo tenta trazer até nós? Sabe qual é? Cada pessoa deve fazer o que quiser. Ah, eu tenho liberdade, eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. Eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, eu posso fazer este mal ou outro mal, as consequências eu não quero saber. O diabo quer que a pessoa faça o que quer. Sabe o que é que ele está a dizer? Não, cada pessoa tem que fazer o que quer. E depois ele influencia a pessoa a fazer o que ele quer. Através de pensamentos. Ouça, à medida que o conhecimento da Bíblia chega até nós, vai-nos desvendando e mostrando coisas que estão a acontecer. O diabo tenta nos influenciar, mesmo a nós cristãos, através de formas subtis, através de formas disfarçadas. Ele nunca vai chegar ao pé de nós e dizer, eu sou o diabo. Ele nunca vai fazer isso. Mas ele vai influenciar-nos através do quê? Do que ouvimos, das pessoas com que falamos. Ele vai tentar influenciar-nos de todas as formas para levar a fazer o que ele quer. Ouça, nós agarramos, nós não vamos abrir, mas você agarra no princípio da Bíblia, Gênesis. Deus criou a Terra, glória a Deus, este planeta maravilhoso em que vivemos. E depois, Deus criou o homem e a mulher, colocou no paraíso.
o melhor lugar da terra, porque Deus quer o melhor para o homem e para a mulher. Mas apareceu lá uma serpente, que era o diabo, e ele começou a influenciar a mulher. E ele perguntou, então, mas podes comer todas as árvores? Não, aquela árvore eu não posso comer. Mas porquê que não podes comer? Ele não disse, não, come. Não, ele começou a influenciar. Será que foi à primeira? Eu não acredito. Olha, mas vê como o fruto é bonito. Deve ser muito gostoso. Então, mas será que Deus disse isso mesmo? Será que a Bíblia está a dizer mesmo isso? Não, isso não é para agora. Isso Deus disse para que vocês não vissem mais além, mais longe. Tanta influência que ele fez com que a mulher pecasse. E, consequentemente, Adão pecou também. Ele também comeu do fruto proibido. Agora vamos passar isto para os dias de hoje. Vamos passar isto para os tempos de hoje. Então, mas que influência pode haver? Eu já contei isto várias vezes. Cheguei ao pé do meu carro e tinha o meu carro riscado. A primeira coisa que veio à minha cabeça foram os meus vizinhos que riscaram. Foram vizinhos meus. Daqui, dali, daquele outro, sei lá, de qualquer lado, que riscaram o carro. Eu ignorei tais pensamentos, continuei e fui ver. No dia, uns dias depois, eu passei e quando estava a arrumar o carro senti riscar ou passar como eu estava a encostar muito o carro a vegetação, a ervas quer dizer, aquilo era mais que ervas, aquilo é coisas duros, eu senti passar pelo carro. Quando eu fui ver, é que foi aquilo que me estava a riscar o carro. Riscou uma segunda vez o carro. Mas a primeira coisa que veio à minha mente não foi isso. A primeira coisa que veio à minha mente foi que foram outras pessoas. E quantas vezes não vem à nossa mente isto? A tentativa do diabo nos influenciar a fazer alguma coisa contra alguém. Porquê? Porque ele sabe, se nós fizermos alguma coisa contra alguém, ele tem autorização para nos poder atacar também. Mesmo que alguém tenha feito mal, pense sempre nas palavras de Jesus. Pense sempre nas palavras de Jesus. O que é que ele diz? Quando te baterem numa face, oferece a outra. Quando disserem que querem andar contigo uma milha, anda com ele duas. Quando te pedirem a camisa, dá-lhe também a capa. E você diz, poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou abençoar aqueles que me estão a tratar mal? E eu lhe vou dar a resposta. Porque Deus quer. E isso é o suficiente. Você não está a perceber. Jesus precisava de morrer. Precisava. Porque se ele não morresse, nós nunca seríamos salvos. Cada um de nós tem que sofrer na mão de outro. Se for essa a vontade do Pai, sim. Então, vamos deixar que tudo nos aconteça? Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que você não pode deixar que a sua mente dirija a sua vida. Ouça, influência. Quero mostrar a influência? Vou-lhe mostrar outra parte de influência. Eu ia a conduzir, encontrei uma pessoa, eu já contei isto várias vezes, mas eu quero que você entenda que isto foi uma influência direta do diabo para tentar colocar uma coisa na minha vida que nunca veio a ver porque eu não deixei. Estava a conduzir, encontrei uma pessoa, tudo bem, tal, não sei o quê, então, tudo bem, então, mas eu trabalhava ali, agora deixei de trabalhar, o dono morreu. Morreu, sim. Começou a sentir umas fortes dores de cabeça e depois morreu. Disse eu. Quando eu contei nesta história toda, é que antes disso eu andava a sentir umas fortes dores de cabeça. Mas não era fortes dores de cabeça na cabeça toda, era de lado. Só de lado. Numa parte. E ele vem com aquela conversa. Quer dizer, o diabo colocou as dores
agora veio a dizer a confirmação do que o que veio era mau e que já matou uma pessoa. E o que é que ele queria que eu pensasse? Se calhar pode vir até a mim, então o melhor é recorrer e começar a procurar. E eu, fazendo isso, deixei que venha até a mim aquilo que eu não queria. Eu não aceitei logo na altura, rejeitei. Isto já foi há muitos anos atrás. Eu nunca tive problemas na minha cabeça. A influência, porque ele começa astuto. Isto quer dizer com esperteza, para tentar chegar até nós, para nos tentar, esta influência que nós ouvimos, para tentar nos moldar a fazer o que ele quer, para poder nos colocar coisas em cima. Coisas que não prestam. Como pensamento. Não, eu não presto. Eu não valho. Ninguém me quer. Ouça, agarre nessa porcaria toda e mande fora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nunca se esqueça disto. Você é amado por Deus. E você tem que ver. Deixe o tempo e as coisas acontecerem. Porque a seu tempo, o melhor vem para si. Assim como Deus deu o melhor para Adão e Eva e colocou no melhor lugar. Também assim que você está a andar com Deus. Também vai dar o melhor no nome de Jesus. Mas você tem que entender que a influência do diabo é real e ela existe. E você tem que perceber que muitos dos pensamentos que às vezes vêm a nós, que não são bons, não são influência nossa. Não vem à nossa cabeça porque nós nos lembramos. Por isso é que a Bíblia diz, tudo o que for afável, tudo o que for bom, tudo o que for de boa fama, nisso pensai. E muitas das vezes não é isso que nós pensamos. Você entende? Muitas das vezes não é isso que nós pensamos. Às vezes nós pensamos o mal. Pensamos às vezes o mal de outras pessoas. Pensamos no mal que nos podem estar a fazer. Pensamos no mal disto, daquilo, daquilo outro. Pensamos o mal dos outros. E, no entanto, será que isso é tudo verdade? Será que isso tem um fundamento de verdade? E se a pessoa fez, porquê que o fez? Você nunca pensou nisso? Então já percebemos até agora que existe uma influência do diabo. Mas Deus não termina aí. Existe uma influência do diabo, mas existe uma autoridade. Uma autoridade dada por Deus para conosco. E eu quero-vos levar eu peço desculpa, mas eu digo-vos já. Efésios 6:11. Amém. Efésios 6:11. Efésios 6:11. Deus nos mostra que nós não temos que lutar contra pessoas. Mas você não sabe o que é que a pessoa me fez. Você sabe que foi o seu pecado e o meu pecado que levou Jesus a ser crucificado? Foi o seu erro e o meu erro que levou Jesus a ser crucificado? Efésios 6:11. Revesti-vos toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Exatamente aquilo que eu lhe expliquei. Muitas das vezes nós não agarramos esta armadura. A armadura de Deus protege todo o corpo. A armadura que utilizado na antiguidade protegia todo o corpo. Protegia a cabeça, o pescoço, os braços, as pernas. Porquê? Contra espadas, contra lanças, contra dardos, contra flechas. Para quê? Para defender o homem.
Mas aqui, a mesma ilustração, Deus mostra que nós devemos ter a armadura de Deus. Livrar-nos de pensamentos. Temos a certeza da salvação, entre outros. Mas eu vos quero aqui dizer revestidos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele é astuto. Ele tem uma imaginação muito fértil, ele é muito esperto nos ataques que nos faz. Ele não faz uma preparação, ele faz uma preparação para poder chegar até nós. Ele começa por trazer uma informação que nós vemos, por exemplo, na televisão. Depois vem outra pessoa e nos conta exatamente o mesmo que aconteceu com uma pessoa conhecida. Ele está a criar um castelo, está a montar um puzzle para que nós, se calhar isto veio até a mim. Já está. Mas as coisas podem acontecer se nós deixarmos. Sim. Se nós deixarmos. Sim. Eu vou-lhe contar uma coisa. Uma vez, eu estava a trabalhar e comecei a sentir mal, e as pessoas diziam, eu sou de cor branca, caso não tenham reparado, mas diziam que eu estava transparente, tão branco que estava. Eu não percebia o que era, não sabia o que era, foram feitos testes e descobri que eu estava a fazer hipoglicémias. O que é hipoglicémias? Hipoglicémias é falta de açúcar no sangue. Portanto, o açúcar baixava muito no meu corpo. Portanto, o normal de uma pessoa normal está a 100, eu chegava a ter 40 e estava de pé na mesma. O que normalmente para os médicos dizem que isso é muito mau, é péssimo. Isso aconteceu-me. Descobrimos isso, quais eram as causas e não sei o quê. E eu lembro-me que eu sabia quando isso começava a acontecer. Aqui, neste sítio, nestas fontes, começava-me a sentir umas fortes dores de cabeça. Mesmo, pareciam que estavam a espetar 2 agulhas. E eu, nessa altura, sabia que estava com falta de açúcar no sangue. Quando eu descobri o que era isso, a forma que eu arranjava era comer açúcar, um bolo ou qualquer coisa, para fazer levantar o açúcar no meu corpo. Mas, eu uma vez fui agarrar e fui fazer um teste a Lisboa, um teste mais complicado em que tinha de comer, tinha que não estar em jejum e depois comer, e depois almoçar, e depois do almoço e fazer teste. E eu nessa altura estava a sentir essas dores de cabeça. E eu dizia, um familiar que tinha ido comigo, e dizia, bem, este teste tem que dar, porque eu estou a sentir as dores. Você sabe o que é que aconteceu? O teste veio e não dizia nada, estava negativo, que eu tinha 100 na altura. E eu disse, quando eu vi aquilo, eu disse, a partir de hoje eu não tenho mais nada. Porque eu percebi naquela altura que o diabo estava a tentar brincar comigo. Desde essa altura até hoje, eu nunca mais tive problema. E já foi há muitos anos atrás. Desde o dia que eu decidi, eu não tenho mais nada. Você entendeu? A vida Deus nos concedeu a nós. O corpo Deus nos concedeu a nós. A autoridade também nos concedeu. Vamos continuar a ler. Versículo 12. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Sabe que esta é a parte mais difícil? É de nós depois, sabendo isso, resistindo ao diabo, ficarmos firmes até ao fim. Não ceder à influência do diabo. Então nós já percebemos através do versículo 12 que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Que é de carne e sangue. Não temos que lutar contra animais, não temos que lutar contra pessoas. Então temos que lutar no mundo espiritual. Temos que lutar contra a influência do diabo feita através de demónios que nos tentam atacar. Ouça, eles não nos tentam atacar. A não ser, ouçam isto bem,
a não ser que a pessoa tenha passado um determinado nível, um demónio nunca vai atacar a pessoa pessoalmente. Embora eu sei de casos que já aconteceram, mas a pessoa ultrapassou uns limites que nunca devia ter ultrapassado. Ela fez coisas que nunca devia ter feito. Ela foi a sítios que nunca devia ter ido. Por exemplo, eu sei de um caso que aconteceu com uma pessoa que começou com adultério. A pessoa adulterou, essa senhora adulterou, e depois disso começou-se a sentir mal, começou-se a não sentir bem, e depois foi o quê? Foi uma cartomante, foi uma bruxa, e depois começou. A partir daí, ela ficou possessa de demónios. E começou a receber influência direta de demónios na vida dela, e tudo começou porque ela pecou, porque ela traiu o marido. Eu quero que você entenda que há uma influência. Há uma influência para o adultério. Há uma influência para fazer mal. Há uma influência para fazer... Mas isso acontece a todas as pessoas. Sim, acontece a todas as pessoas. Umas mais que outras. Agora, nós temos que entender se há alguma coisa de bom, então tudo bem. Agora, se há alguma coisa de mal, nós temos que nos aperceber disso. O que é de mal? Quando não querem que nós façamos mal. Quando querem que nós vamos mentir por causa de uma coisa. Quando nós recebemos dentro de nós uma influência para mentir, porque é a forma mais fácil de sair de uma questão. E se você já está a sair fora da vontade de Deus. Quando toda... E você vai me dizer assim, mas isso é um bocado ingênuo. Pois, não. A diferença eu vou-te explicar a diferença. A diferença é que isto é divino. Quando Jesus disse para nós orarmos por aqueles que nos maltratam, você acha que é uma coisa fácil? Para você bem dizer aqueles que maldizem, isso é uma coisa fácil? Não, uma coisa divina. Quer dizer que nós temos que ser moldados e percebermos que estamos a errar para podermos mudar. Mas eu quero-vos falar mais sobre a autoridade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois, feito tudo, ficar firme. Eu quero-vos mostrar o que é que Jesus fez por nós. Ao morrer, Ele permitiu que nós fôssemos, por Ele, salvos. E eu quero-vos levar a Mateus 28:18. Mateus 28:18. O que é que aconteceu aqui? Jesus tinha sido... andou sobre a terra, pregou, foi crucificado e agora foi ressurreto ao terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia e apareceu aos discípulos e falou com eles. Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Antes de eu continuar, eu quero que você entenda esta expressão de Jesus. Porquê que ele diz isto? Tudo na terra funciona com poder delegado. Isto quer dizer que foi poder dado às autoridades para poder ter autoridade e dirigir, quer governos, quer tudo mais. Por exemplo, foi dado poder de autoridade aos pais para corrigir os filhos. Agora entenda uma coisa. Quando Deus criou o planeta, Ele criou o planeta todo
criou tudo no planeta e viu que era bom. Depois criou o melhor lugar do planeta, o Jardim do Éden, o paraíso na Terra, e colocou lá o homem e a mulher. E há uma passagem no princípio da Bíblia que diz que deu autoridade ao homem para governar a Terra. Essa autoridade que foi dada ao homem, o que é que aconteceu? Essa autoridade fez com que o homem e a mulher tivessem autoridade sobre a Terra. Então agora, o que é que aconteceu? Quando Adão e Eva pecaram, eles pecaram contra Deus, perdendo essa autoridade sobre a terra e dando essa autoridade ao diabo. Portanto, assim, se você for ler a Bíblia, logo a seguir, Adão e Eva tiveram filhos e o primeiro filho deles matou o irmão. A partir daí, de geração em geração, e foram várias gerações que aconteceram, chegou ao ponto de chegar até Noé. E quando chegou Noé, era maldita toda a terra, porque o povo era mesmo mau. A influência do diabo era forte sobre eles. Depois veio Noé, Noé tomou, que ele era justo, tomou a sua família, colocou dentro da arca, Deus matou toda a gente e da geração de Noé nascemos todos. E eu agora quero que você entenda uma coisa. Mas será que a influência parou do diabo? Não. Logo a seguir, um dos filhos de Noé errou. Porquê? Porque foi influenciado a errar. E eu quero que você perceba que a terra foi dado o poder ao diabo. Portanto, assim, na tentação de Jesus, o diabo diz: foi-me dado este poder. E eu dou a quem quero. E Jesus responde com um versículo bíblico, mas não nega que ele tem esse poder. Mas agora, na crucificação de Jesus, com a ressurreição de Jesus, ele tinha o poder nos céus, mas agora tem o poder na terra. Eu vou voltar a ler o versículo. Chegando Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu, que já o tinha, mas agora também tem no planeta Terra. Porque ele pagou um preço para que pudesse ter esse poder. Entendem agora? Porque é que Jesus disse as palavras que disse? Mas agora ele não acabou aqui. Ele disse: me é dado todo o poder. E agora? Esse poder ficou com Jesus? Não. Aí é que está. Agora vejam o que é que diz o versículo a seguir. 19. Portanto, ide. Ensinai a todas as nações, batizando-as no Pai, no Filho e no Espírito Santo. No versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus estava a dizer: me é dado todo o poder, no céu e na terra, mas agora ide em meu nome. Ide fazer a obra. Portanto, Jesus tem todo o poder, mas está conosco. Então, ele nos deu a autoridade. E é aqui que eu quero chegar. Tudo o que eu tenho falado agora foi a introdução para eu vos falar de autoridade que nós temos. Mas para você ter um entendimento e compreender tudo até chegar a este ponto. E aqui nós vamos abrir em Lucas e vamos ver palavras de Jesus outra vez. Vamos abrir em Lucas 10. Eu sei que é Lucas 10, o versículo é 19, mas eu quero abrir talvez um pouco antes, eu digo já. É 17. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17.
Para vos chegar aqui, eu tenho que vos dar a ilustração de tudo o que aconteceu até aqui. Jesus estava a pregar o Evangelho. E já tinha vários discípulos, várias pessoas a segui-lo. E ele arranjou 70 dessas pessoas e disse: olha, vocês agarrem, vão para as cidades, vão pregar o Evangelho. Vão pregar a toda a criatura, vão pregar o Evangelho. Quem crer será salvo. Vão. Estes 70 pregaram o Evangelho por várias cidades ali à volta e depois voltaram. E agora vejam o que é que eles dizem. É impressionante o que eles dizem. E voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome. Que nome? Nome de Jesus. Pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: eu via Satanás a cair como um raio a cair do céu. Porquê? Porque estava-se a preparar o caminho para Jesus ser crucificado. E ao ser ele crucificado, todo o poder foi dado nos céus e na terra. Vejam o que é que Jesus diz. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Poder. Autoridade. Eis que vos dou poder para pisar, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Aquela influência que você pode receber, que já não recebe no nome de Jesus, aquela influência que as outras pessoas recebem, que para muitas vezes se virarem contra nós, toda essa influência nós temos autoridade sobre ela. Por exemplo, você vê uma discussão a acontecer. O que é que você deve fazer? Chegar lá, mandar um balde de água ou meter-se no meio, como eu já cheguei a fazer, para afastar pessoas? Não. Use a autoridade que você tem no nome de Jesus e diga a todo o espírito de contenda que saia daquela discussão agora mesmo no nome de Jesus. Você vai ver coisas impressionantes acontecer. Você vai ver. As pessoas vão ficar paradas a olhar uma para a outra sem perceber nada. Porque toda a influência do espírito de confusão que estava a influenciar essas pessoas, para instantaneamente e a pessoa fica sem perceber o que é que está a acontecer. Normalmente diz-se quando a pessoa começa a lutar que fica cega. Não consegue ver. Não, a influência está a ser tão grande naquela altura, a influenciar a pessoa para atacar, que ela não consegue ouvir mais nada, não faz mais nada. Ela foca de uma forma tal que não vê mais nada. Mas quando essa influência é tirada, a pessoa fica... Hã? O que aconteceu? Porque a influência parou. E você tem essa autoridade. Não tem autoridade sobre as pessoas. Cuidado, tem autoridade sobre o espírito que está a influenciar as pessoas. Está aqui escrito... Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sabe que quando expulsa demónios, a primeira coisa que o demónio tenta fazer é assustar-nos, é meter-nos medo. Por isso, normalmente, eles às vezes, quando se manifestam, falam com uma voz mais grossa e coisa, para tentar meter medo. Mas o que Jesus disse, nada vos fará dano algum. Eu tive experiências com isso. Eu tive experiências de estar a expulsar uma pessoa e depois ela tentar me morder, porque eu estava assim com a mão, tentou-me morder, e eu agarrei, afastei-me e depois eu disse, não, eu não tenho medo, e voltei lá a pôr a mão outra vez, e eu fiquei literalmente boca aberta, porque ela tentava me morder e não conseguia fechar os dentes da minha mão. Isto existe mesmo. Só que quando a influência é feita assim, nós vemos diretamente com os nossos olhos. Nós vemos quando há ataques epilétricos. O que é isso?
influências diretas de demónios. Quando há pessoas que se cortam elas próprias, influência, qual é a pessoa qual é a pessoa que esteja com a mente normal, consegue agarrar e cortar, agarrar numa faca e está-se a cortar ela própria? Ninguém faz mal ao próprio corpo, antes o alimenta e o conserva, é o que a palavra de Deus diz. Essas pessoas cortam-se e só quando se cortam é que sentem paz. Porquê? Porque o diabo está a influenciá-las a fazer isso. Você percebe? Essas pessoas precisam de ser ajudadas. Como? Trazendo-as a Jesus. Só a Jesus. Mas Jesus não parou por aqui quando disse o que disse. Ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas vejam depois o que é que Jesus disse. Versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos ainda por estar os vossos nomes escritos nos céus. Agora veja o que é que aconteceu a Jesus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Uma alegria que vem de... Eu sei o que é isto. É uma alegria que vem de dentro. E disse: graça te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Você percebeu? Muitos dos sábios deste mundo, dos entendidos, dos que acham que sabem tudo, dos que acham que não, isto tem a ver com um defeito humano, disto, daquilo, uma influência, uma doença, tudo. Deus diz: foi escondido aos sábios e dado àqueles que pouco são. Você entende? Não é aqueles que são mais sábios que são melhores perante Deus. São aqueles que se humilham perante Deus que são melhores perante Deus. Não é um bom exemplo disso, por exemplo. Não é um homem justo que se humilhava perante Deus. Honrava a Deus. E ele foi escolhido por causa disso. Eu quero que você entenda que Deus escondeu isto aos sábios inteligentes deste planeta e deu às criancinhas, deu àqueles que se humilham perante Deus. Porque quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Sabe, você eu já tive várias crianças. Você chega ao pé de uma criança e conta-lhe uma coisa qualquer, ele acredita como sendo verdade. Sim, é. Ou que eles são de Deus. Quando ouvem do Pai qualquer coisa, acreditam e têm fé. A tão autoridade nos foi dada. Temos essa autoridade na mão. O que fazemos agora? Primeiro, você tem que perceber o primeiro versículo que eu lhe li. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Você em tudo na sua vida, você não se pode esquecer nunca deste versículo. Nunca, 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 nunca. Porquê? Porque então você vai ver a vida de outra forma. Vai perceber que o mal não pode vir assim. A doença não pode vir assim. Os problemas não podem vir assim. E se vierem, segundo a Bíblia Sagrada, tem que fugir por 7. Porquê? Porque você os vai expulsar. Porque Deus o amou assim. O ama a mim, a todos. E nós temos que entender que não temos que ficar dependentes da influência do diabo, mas tirar esta influência em nome de Jesus e deixar
que Deus dirija em paz a nossa vida. Eu vou-vos dar alguns exemplos de coisas que acontecem que permitem que o diabo tente influenciar a nossa vida. Há objetos que são amaldiçoados. Por exemplo, imagens, seja de que santo for, quer imagens feitas de barro, de ouro, eu lembro-me perfeitamente, eu quando percebi isso, eu pedi em casa, cheguei a casa e agarrei nos objetos que tinha de ouro, que tinha isso, e agarrei neles e eu mandei-os fora. Ah, mas era ouro. Eu prefiro não ter ouro e ter Deus do que ter o ouro todo do mundo e não ter Deus. Objetos que era de um santo A, o santo B, o santo C, o santo daquele, o santo do outro, para mim foi tudo fora. Eu não queria nada disso na minha vida e não quero, em nome de Jesus. Vou voltar a repetir. Imagens de escultura, de ouro, de prata, seja do que for, de santos. Os únicos santos que eu conheço são aqueles que vão à igreja. E quando a reunião acaba, eles vão para casa. São santificados por Deus. Fotografias, ouçam bem, fotografias de santos. É o santo não sei quê, é a santa não sei quê, é o santo... Esqueça tudo isso. Mande isso tudo fora. Nada disso presta. Depois há coisas mais astutas que podem trazer ou vir até às nossas vidas, que nós não nos apercebemos, às vezes, por causa de não ser imagens disto ou daquilo, ou de santos ou de outra coisa, mas ser influência direta ou pessoas que oraram diretamente sobre essas coisas. E aí, só o discernimento de Deus nos pode ajudar. Eu lembro-me, por exemplo, já falei isto várias vezes, num auricular que me deram, e eu coloquei-o em casa e, para mim, estava tudo bem, mas eu andava a sentir, quando dormia, que o meu corpo não estava bem. Havia qualquer coisa. Não estava certo. Eu lembro-me de um dia vir a orar, desde o trabalho até casa, são perto de meia hora, vinha a orar em línguas e quando entrei em casa eu vi vultos em minha casa. E eu disse, é impossível, em minha casa não pode estar. Mas eles estavam. Porquê? Por causa desse auricular. Eu fui buscar e fui tentar entender, Deus mostrou-me que era esse auricular, eu quis o mandar fora e Deus disse que não valia a pena, bastava eu orar por ele. Então eu orei por ele. Quebrei toda a maldição sobre ele. Porquê? Porque eu tenho autoridade em nome de Jesus. Eu agarrei no objeto e disse, eu quebro toda a maldição sobre este objeto em nome de Jesus. E o que é que aconteceu? Os vultos desapareceram da minha casa. A influência negativa desapareceu da minha casa. Esta autoridade nos foi dada a nós. Expulsar o diabo, não só das outras pessoas, de toda a influência, mas também das nossas vidas. Daquilo que ele tenta influenciar a nossa vida a fazer. Às vezes já é de formas tão inteligentes que às vezes nós não entendemos. Mas nós temos que ter cuidado. Ah, não, agora dizem que é assim, é assado, é preciso ter cuidado com isto, com aquilo. Vamos voltar à Bíblia. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, nenhum mal me cederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Então o que é que vai acontecer na sua vida? O que você acredita. Se acredita que vem o mal, é o mal que virá à sua casa. Se você acredita na Bíblia, nenhum mal cederá, nem praga alguma chegará até si, nem à sua família, nem à sua casa. É isso que vai acontecer. Desde que começou a pandemia, eu não paro de orar a mesma coisa. Nenhum mal será, nem praga alguma chegará, vírus alguns, Covid alguma chegará à minha casa, a toda a minha família, em nome de Jesus. E até a data de hoje, e vai continuar a ser assim, ninguém apanhou, seja o que for.
Estou-me a lembrar de uma coisa. Uma vez eu orei. Uma vez me orei para uma coisa que nós íamos fazer. E eu orei para que não viesse problemas. Eu e a minha... Estávamos em casa, agarrei nas mãos dos meus filhos e tudo mais, e aí nós oramos. E orei a dizer, nós vamos a este sítio e não vai haver problemas. E as pessoas que nos vão tentar trazer problemas não vão lá estar. Eu não disse assim, eu disse de outra forma, só que eu não quero dizer tudo o resto. Mas as pessoas não vão lá estar. Não vão lá estar porque não podem lá estar. O que é que aconteceu? As pessoas não puderam lá estar. As pessoas que disseram que iam, não puderam lá estar. Glória a Deus. E tudo processou, e tudo foi feito. Grande paz, grande harmonia, tudo foi feito para a glória de Deus. Porque essa pessoa ia ser influenciada depois para fazer coisas que não devia. Para criar confusão, para criar litígio, para criar conflito. Você percebe? As pessoas que criam conflito, as pessoas que são litigiosas, as pessoas que gostam de discussão, essas pessoas estão debaixo de uma influência maior que as outras. E essas pessoas não são boa companhia para ninguém. A Bíblia diz que o homem iracundo, você deve se afastar dele. O homem que está sempre irado, está sempre revoltado com isto, com aquilo, afaste-se dessas pessoas. Eu tenho estado a falar da autoridade, existe muita coisa para falar da autoridade, mas eu quero que você entenda, e você já compreendeu, eu já lhe expliquei, até ao ponto de Jesus nos dar autoridade. Como é que exercemos essa autoridade? E foi explicado num livro que eu li, de uma forma muito simples e que eu gostei muito e eu gosto muito desta maneira de explicar, e é toda a verdade. Então uma senhora tinha um cãozinho, e esse cãozinho ficava em casa enquanto ela ia para o trabalho. Só que desta vez o cãozinho agarrou e veio atrás dela. E a senhora, que queria ir apanhar a caminhonete, agarrou e estava a andar para a caminhonete e dizia: vai-te embora, vai para casa. E o cãozinho abanava o rabo e continuava atrás dela. E ela ia andando e disse: te disse, vai para casa. E o cão continuava atrás dela. Até que chegou perto da caminhonete, a senhora já estava chateada e disse: já te disse, vai para casa. E o cão meteu o rabo entre as pernas e foi para casa. Você percebeu a diferença? Uma coisa é falar com autoridade, outra coisa é falar. Você, quando falar no nome de Jesus e autoridade, você tem que exercer a autoridade. Você percebeu? Você tem que dizer: Satanás, eu te ordeno, libertas a minha saúde, eu te ordeno no nome de Jesus. Você tem que exercer a autoridade. Esta ilustração, para mim, é a melhor de todas e é que tem toda a lógica e explica exatamente como exercer a autoridade. Há muita gente que exerce a autoridade contra o diabo e diz: eu te ordeno, Satanás, sai no nome de Jesus. Sai, já te digo. E tal. Isso é a mesma coisa que está-lhe a fazer festas. Desculpem. A autoridade é alguma coisa que você sabe o que é. Você que já tem mais alguma idade, você sabe o que é. Você já usou a autoridade. E então tem que ser dessa forma que você tem que dizer ao diabo para sair. E utilizar no nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram. Eu quero vos mostrar isso, que é importante para você ter uma consciência bíblica daquilo. Filipenses 2,
Filipenses 2:9. Não, vamos começar no 8. Eu quero que você perceba porquê. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Sabe o que é que está aqui escrito? Achando-se na forma de homem, estamos a falar de quem? De Jesus. Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Porquê que ele se humilhou? Porque ele era Deus no céu. Ele era o Filho de Deus. Ele tinha autoridade no céu. E, no entanto, ele humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até à morte, e morte de cruz. A pior morte. Porque maldito é todo aquele que for pendurado na madeira. Jesus foi considerado maldito. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que há nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que todo o que está nos céus, na terra e debaixo da terra, dobre o joelho ao nome de Jesus. Portanto, a sua autoridade é uma autoridade delegada, é uma autoridade dada por Deus em si, para você poder exercer utilizando o nome de Jesus. Por isso é que eu disse, quando eu orei e falei contra a doença, eu falei em nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui há umas reuniões atrás eu falei sobre a influência de um homem que estava tão influenciado por demónios, tinha uma legião de demónios dentro dele que prendiam-no com correntes e ele partia as correntes. Ninguém o conseguia agarrar e vivia nas cavernas, nos sepulcros. Mas quando viu Jesus, caiu aos pés de Jesus e disse: que tenho eu contigo, vejo-me atormentar antes da hora. Você entende? O diabo tem medo de nós, só que tenta ladrar para nós, ou rugir para nós como um rato, com um megafone. Ele pode ter força, influência e tudo mais, mas nós temos o nome de Jesus. Nós temos uma autoridade contra ele no nome de Jesus. E ao nome de Jesus todo o joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. E temos a confiança que Jesus disse, por nós andarmos por todo o mundo, ele estava conosco. Esta é a confiança que temos. Se fizermos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos concede. Então temos a certeza que andamos com Deus em nós. No mal nos será, nem praga alguma chegará até nós. Eu quero que você entenda que essa autoridade está em si, quer você sinta, quer você não sinta. Eu vou lhe dar um exemplo. Polícia. A polícia tem uma autoridade delegada pelo país. Mas se você agarrar, é muito giro mesmo. Você agarrar num polícia novo, ele não tem a mesma autoridade que um polícia que já tem mais anos de polícia. Alguém que tem mais anos de polícia já tem não só a maneira de falar, a confiança e tudo mais, tem mais autoridade. Ele sabe o que está a dizer. Ele tem confiança no que fala. Do que aquele que é polícia há pouco tempo. E vê-se logo a diferença entre um e outro. É notável a diferença entre um. Não estou a desprezar aquele que é polícia novo, claro que todos começaram numa determinada altura, mas vê-se, nota-se a diferença entre um e outro. Entre um polícia mais velho e um polícia mais novo. Está há pouco tempo na polícia. E assim é connosco. Mas a autoridade que está num polícia ou noutro é a mesma. É a autoridade delegada pelo país para ele. E cada um de nós, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tem uma autoridade delegada dada por Deus em nós através do nome de Jesus. Quer sinta,
quer não sinta. Agora você tem que se aperceber disso e começar a usar o nome de Jesus a seu favor. Usar o nome de Jesus para começar a mudar a sua vida e aquilo tudo à sua volta. As suas finanças podem estar a ser presas por causa de você não expulsar a influência satânica das suas finanças. Papéis podem estar a ser presos de soluções de coisas por causa de você não expulsar Satanás desses papéis, dessas circunstâncias. Porque o diabo vai sempre tentar lutar contra nós. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós que somos cristãos somos um alvo de Satanás, mas nós temos que saber que temos autoridade sobre ele, que temos autoridade sobre as circunstâncias contra nós. E é aqui que eu quero que você entenda que essa autoridade você tem que aprender a usá-la para mudar as circunstâncias. Quantas e quantas vezes eu oro por objetos, há coisas que não estão a funcionar. Eu oro por objetos e eles ficam a funcionar. Inclusive há pessoas que me viram já há anos atrás, me viam programar e diziam que era impossível eu poder programar, porque eu não tinha os conhecimentos suficientes. Mas eu programava. Eu fazia as coisas. Porquê? Porque não era eu, nem nunca fui eu. É Deus. É Deus. E Deus nos faz com que a nossa mente abra de uma certa forma que nós começamos a perceber as coisas. As coisas funcionam nas nossas mãos, porque a Bíblia diz: o local onde nós colocamos as nossas mãos é o local bem-aventurado e é bendito, e as coisas funcionam e têm que funcionar. E se não tiverem a funcionar, você ora sobre elas e ordena em nome de Jesus, funcione. Isso é assim que eu faço. E eu posso comprovar que funciona. Eu tenho objetos em minha casa que já tentaram avariar várias vezes e várias vezes eu oro por eles e eles ficam a funcionar no nome de Jesus. Um Deus, eu disse, até o dia de sair de minha casa, ele vai ficar a funcionar. Sempre. E assim é e assim será. Essa autoridade que você tem, que eu tenho, já nos foi dada a cada um de nós. Agora cabe a nós começar a exercê-la. A exercê-la para nosso benefício, para o benefício das outras pessoas também. Você vê uma discussão, ore por o espírito que está a provocar a discussão. Entenda? Ore pela sua vida. Ore por paz. Ore por saúde. Ore por bênçãos. Expulse o diabo do seu corpo. Da influência que ele pode estar a fazer no seu corpo, da doença que está a provocar no seu corpo. Eu te ordeno, Satanás, sai em nome de Jesus. Essa autoridade está em si. Essa autoridade está em si. Glória a Deus. Eu vou chamar o grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. É algo que você mais deve aprender, mais deve estudar, mais deve buscar é a autoridade, porque ela se baseia em tudo na sua vida. O diabo vai sempre tentar fazer com que... Não, isso não é bem assim. A primeira mentira que o diabo levanta logo, é que ele não existe. Não, isso é coisas dos desenhos animados, isso é coisas de influência, isso era de antigamente. Isso vem na Bíblia, mas isso não é assim. É a primeira mentira que ele levanta. E você sabe que a maioria das pessoas acreditam nisso? Mas é a primeira mentira que ele levanta. Mas quando nós começamos a orar pelas coisas, a ordenar que Ele tire as mãos da nossa saúde, das nossas finanças, da nossa vida, dos objetos que são nossos, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, então aí... Você nunca viu na televisão alguém agarrar uma serpente?
Quando agarram uma serpente, o que é que ela faz? Eles agarram sempre por onde? Não é pelo rabo, é pela cabeça. Porque agarrando na cabeça ela não se pode mexer mais. Ela não, agarrando na cabeça, ela já não pode morder. Mas sabe o que é que ela faz com o rabo? Chicoteia por todos os lados, enrola-se, faz tudo o que puder para tentar atacar. Assim é o diabo. Você pisou-lhe a cabeça e pisa a cabeça cada vez que fala em nome de Jesus. Mas ele tenta atacar todas as formas. E é aí que você tem que resistir até ao fim. Resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Então vamos lá fechar os nossos olhos. E vamos dizer, Pai, nós te agradecemos. Por cada vez mais e mais nos estás a abrir os nossos olhos espirituais para que entendamos a verdade. Senhor, obrigado pela autoridade que nos foi concedida através do nome de Jesus. Te agradecemos porque através desse nome temos vitória em todas as circunstâncias no nome de Jesus. Te agradecemos por tudo o que tens feito por nós, mas principalmente porque Jesus ter ido à cruz em nosso lugar e tu nos teres amado de tal maneira que deste o teu Filho. Te agradecemos, Pai. E agora usamos a autoridade que nos foi dada por Ti para mudar as circunstâncias na nossa vida. E começamos pela saúde. Nós dizemos, Satanás, tira as tuas mãos do meu corpo e do corpo dos meus familiares. Eu te ordeno no nome de Jesus. Satanás, também eu te digo, tira as tuas mãos das minhas finanças. Eu te ordeno no nome de Jesus. Anjo de Deus, trazei até a mim todas as finanças que são necessárias, no nome de Jesus. Pai, na minha vida, eu te agradeço por tudo que tens feito por mim. Tu que és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora, Senhor, Satanás, tira as tuas mãos. Tira as tuas mãos da minha família. Toda a tua influência. Tudo o que tentaste levantar contra eles, eu ordeno que saia e pare agora mesmo em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, também, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu Pai, o Abba, Pai, pelo teu grande amor. A ti te devo tudo, Senhor. Eu pertenço a ti. E te agradeço em nome de Jesus. O que eu falo é o que eu tenho. Eu creio e eu recebo. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Boa semana.